Cristo. Dando continuidade aqui ao capítulo dos elementos gerais do universo, subtítulo Propriedades da Matéria. Nós temos a última pergunta deste subtítulo. É a pergunta de número 34, que Kardec fez aos espíritos que compilaram essa doutrina da seguinte forma: as moléculas têm uma forma determinada? As moléculas têm forma determinada? Corrigindo aí a leitura. Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Assim foi a resposta direta do Espírito da Verdade. E nós vamos entender o porquê. Mas antes de continuar, eu quero pedir aos meus irmãos que não se esqueçam mesmo de se inscrever no canal, de darem um like. Eu peço a todos que assistam aos vídeos até o fim, que no final também façam comentários, que todos os comentários serão lidos, apreciados, e compartilhem para o máximo de pessoas possível para que esse estudo chegue ao maior número de pessoas. Não é assim? É muito importante isso e eu peço essa colaboração de todos vocês aí. Então, voltando ao estudo, repetindo a pergunta: as moléculas têm forma determinada? A resposta: certamente as moléculas têm uma forma. Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Então, assim foi a resposta do Espírito da Verdade. Mas antes, eu quero lembrar para todos os irmãos também que esse livro, o Livro dos Espíritos, que tem 1018 perguntas, que nós estamos estudando, ele foi escrito, foi compilado, todas essas instruções foram passadas por nós, pelo Espírito da Verdade, no ano de 1857. Então, 1857, já não tinha ciência tão avançada dos recursos técnicos e tecnológicos de ponta que tem hoje no mundo. Então, muitas coisas, quando o Espírito fala assim, certamente as moléculas têm forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Logicamente, isso aí tem duas explicações. Nós não somos capazes de apreciá-la, de visualizá-la com esse nosso sentido da visão, e não tínhamos também os recursos na época. 1857 não existia também, por exemplo, um microscópio eletrônico. E até hoje também ainda tem assim, uma certa dificuldade de se visualizar uma molécula. Vejam bem para os senhores verem aqui. Eu estava lendo uma reportagem, um podcast do BB News, que fala assim, o ano foi 28 de agosto de 2009. Cientistas fotografam a estrutura da molécula. Então vamos lá, eles falam assim, rapidinho, porque não vamos aprofundar muito nisso aqui, porque não é o objetivo. Cientistas conseguiram obter, pela primeira vez, imagens detalhadas das estruturas químicas de uma molécula, em estudo que pode auxiliar no desenvolvimento de produtos eletrônicos e até mesmo de remédios em escala molecular. E aqui diz também que essa pesquisa foi conduzida por cientistas da empresa de computadores IBM em Zurique, na Suíça, e publicada na edição desta sexta-feira da revista científica Science. Muito bem, eu vou ficar por aqui porque não é nossa área isso aqui e, como eu já disse, foge ao objetivo do nosso trabalho. Desde o início nós já dissemos que o objetivo dessas nossas pequenas palestras espíritas é levar conhecimento espírita e esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm sobre o espiritismo e não têm coragem de ir ao centro e perguntar. Mas ficam curiosos perguntando a gente, o que é isso, o que é isso, o que você acha disso, você é espírita, você vai lá, como é que é isso? Né? E as perguntas muitas até engraçadas, né? O que denota a falta de conhecimento total das pessoas ao fazerem determinados tipos de pergunta. Daí então é que tivemos a ideia de fazer essas pequenas palestras espíritas e comecei pelo Livro dos Espíritos. Muito bem, então como vocês já estão sabendo, quando os espíritos falaram isso, o ano era 1857 e realmente não tinham. Hoje que está começando, 2009,
Provavelmente nós estamos em 2022, já tem até alguma coisa mais, os microscópios eletrônicos já têm aperfeiçoado e muito provavelmente logo vai se ter condições, a ciência vai ter condições de mostrar todas as estruturas internas de uma molécula nos seus menores e mínimos detalhes, né? Com certeza em estudos avançados para auxiliar a humanidade. É por isso que Deus está ali, é que eu sempre digo assim, Deus vai liberando as suas coisas, os seus segredos para nós, a sua verdade, pouco a pouco. E a ciência é uma verdade divina, porque tudo já existe. Deus já criou tudo. Muitas coisas, o homem, o ser humano da Terra, vai apenas descobrindo. Muito bem. E Kardec faz uma pergunta assim, uma subpergunta. Essa forma é constante ou variável? Constante é a das moléculas elementares primitivas. Veja bem, constante a forma das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Então, quer dizer, ficou claro para todos nós aí que as moléculas primitivas, elementares, que vêm desde aquele que estão contidos lá naquele fluido cósmico universal, molécula primeira, molécula elementar, né? E as demais são aglomerações dessas moléculas por aí. Vejam bem, a forma primitiva, ou melhor, constante é a forma das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primitivas. Então, as primitivas que têm uma forma constante, né, vão se aglomerando e vão surgindo novas moléculas e daí vão surgindo as variações disso aí. E são todas as moléculas humanas, de nós humanos, dos nossos corpos, moléculas dos corpos dos animais, tudo que é molécula por aí e que só agora em 2009 começou a ser fotografada por esses altos cientistas lá dessa IBM, lá em Zurique, né? Então isso é muito importante a gente ficar sabendo disso, porque às vezes vai ler uma pergunta dessa, um estudo desse, e pode ser que surja pessoas, mas o que é isso? Eu vi uma reportagem agora que já estão fotografando moléculas, sim, agora já estão sim. Começou em 2009 e com certeza nesse século 21, 2022, ano que estamos, já deve ter coisa muito mais avançada por aí, para quem se interessa por esse estudo. Nós estamos estudando o quê? Os 12 elementos gerais do universo, de onde tudo promana. Primeiro Deus, e como Deus criou, como Deus fez. Diferente do que pensamos por longos anos em nossas vidas, que Deus chegou, faça-se a terra, aí surgiu terra. Faça-se a água, surgiu água. Faça isso, faça aquilo. Fiat lux, que quer dizer, faça-se a luz. Porque diz que o caos era a escuridão total, né? O livro sagrado está assim. Mas a doutrina espírita está aí dando continuidade a tudo que não foi possível dizer, porque a gente não tinha condições de entender. A prova assertiva disso que eu estou dizendo, que o homem, o elemento humano da Terra, não tinha condições de entender, está nessa simples pergunta aqui, do ano de 1857. Não tinha um microscópio adequado para ver isso. Por isso o Espírito, na verdade, deu essa resposta. Mas com certeza o Espírito sabia que hoje, 2022, muito provavelmente, quem estiver trabalhando, quem tiver o privilégio de estar trabalhando com essas altas ciências, já deve estar vendo coisas muito mais além do que Allan Kardec viu em 1857. Então, para finalizar essa parte aqui, que trata das propriedades da matéria, né, é só isso aí. As moléculas têm forma determinada? Foi a pergunta. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Então o Espírito da verdade fechou a questão aí.
vocês não são capazes de apreciar, de ver, de distinguir nada disso. Só falta dizer por agora. Mas como nós sabemos que nós estamos no mundo evoluindo e a ciência está aí para provar tudo isso para todos nós, embora existam os negacionistas da ciência, né? Nós sabemos que ela está aí. Quantas coisas que não se viam, sequer poderiam imaginar em 1968. Por exemplo, em 1968, um celular. Alguém aí que estiver vendo essa palestra agora pode dizer que algum dia teríamos no mundo um aparelhinho desse tamanho aqui? E que daqui você dá um comandozinho aqui, você conversa com uma pessoa lá no Japão, ele te vendo, e você o vendo, numa perfeição? Alguém poderia conceber essa ideia em 1968? Eu estou dizendo, sabe por quê? Porque 1968 foi o ano que eu comecei a trabalhar e cheguei a trabalhar numa loja, numa farmácia, e ao lado dela tinha uma companhia telefônica. Nessa época, pedisse uma ligação telefônica para Belo Horizonte, não existia nem o DDD. Pedi de manhã cedo para falar, se Deus ajudasse, saísse muito rápido, meia-noite no outro dia pela manhã. Olha onde nós estamos agora. Olha onde nós estamos agora. Muito provavelmente, se falasse, Edivaldo, um dia vai ter um aparelhinho desse tamanho assim, quadradinho assim, e todo mundo vai poder falar através dele, se vendo. Ao mesmo tempo, eu seria internado no hospício e qualquer um seria internado no hospício. Então o Espírito da Verdade falou dessa forma, que não éramos capazes de apreciar, porque não havia como apreciar e ver naquela época. Mas, graças a Deus, Deus nos trouxe do homem das cavernas até hoje. 3 de janeiro do ano 2022. Olha que caminhada. Do homem das cavernas até agora. 3 de janeiro, não, né? 3 de fevereiro de 2022. É o que eu tinha que dizer para os irmãos, para encerrar essa parte aqui. Nós agradecemos a Deus, pedimos a Deus mais uma vez que nos abençoe. Abençoe a todos nós, a mim e a vocês. Que nos dê cada vez mais capacidade e entendimento de abrir nossas mentes para as coisas de Deus que precisamos conhecer. Deus seja louvado, fiquem todos com Deus.